Olá, boa tarde. Eu sou Denise Barros, treinadora de inteligência emocional, e hoje eu estou aqui para um podcast falando um pouquinho sobre a importância da inteligência emocional no mundo corporativo. Muitas vezes a gente esquece que uma empresa é composta por pessoas, que é o nosso principal ativo, porque sem pessoas, uma empresa não funciona. Não adianta ter maquinário, inteligência emocional, inteligência artificial, várias coisas, se eu não tiver pessoas. E quando eu falo de pessoas, eu preciso cuidar dessas pessoas que estão no meu ambiente, porque essas pessoas, elas têm várias e várias questões emocionais que estão pendentes, que estão fazendo elas procrastinarem, que estão tirando o foco delas muitas vezes e que está tornando o ambiente tóxico. E o item número um de uma empresa para manter os seus talentos é ter um ambiente saudável. E aí muita gente me pergunta, mas Denise, como que eu consigo ter um ambiente saudável? Cuidando das pessoas, porque nós precisamos lembrar que a nossa empresa, ela é muito parecida com uma árvore que precisa da raiz, do caule, das flores, dos galhos, para poder sustentar os frutos. E a nossa empresa também. Quando eu cuido das pessoas da minha empresa, elas se sentem pertencentes. E quando elas se sentem pertencentes, elas vão fazer de tudo para dar o seu melhor e a empresa se torna mais produtiva e cresce. Mas muitas vezes, os donos dessas empresas são quem mais barra o crescimento, porque tem crenças e limitações com relação ao dinheiro, ao crescimento, ao desenvolvimento, tem medo. E isso é muito inconsciente, porque nós não fomos estimulados à riqueza, nós não fomos estimulados a olhar um pouco para dentro de nós não fomos estimulados a ter autocuidado com o nosso emocional, nós fomos estimulados a se conformar com pouco. E o conformar já tem uma ligação com forma. Imagina aí, você está fazendo um pão, o pão só tem aquele espaço daquela forma para crescer. Se ele crescer mais, vai transbordar e vai ser perdido. Nós também somos a mesma coisa, só que a gente pode sair dessas forminhas e buscar o nosso autodesenvolvimento. Como? Através do autoconhecimento, através de sair daquela limitação, daquela pequenez e buscar o nosso desenvolvimento, nosso crescimento, porque sim, nós merecemos. E se a gente parar para pensar, Deus criou um universo próspero, abundante e farto. Ele não deu uma espécie de peixe. Nós temos vários tipos de peixes diferentes e de tamanhos também. Nós temos várias espécies de árvores diferentes, vários frutos diferentes. Então, isso já mostra que a natureza é abundante e próspera, e assim também devemos ser a todos nós seres humanos. Mas só que por essa limitação, por essa forma, por esse conformismo com pouco, nós estamos ficando cada vez mais travados, mais paralisados, aceitando uma vida miserável, aceitando uma vida pequena e deixando de sonhar. E quando a gente para olhar para os nossos sonhos, qual é o seu maior sonho? Quando a gente fala de uma mansão, de um carrão, de R$ 1 milhão, muita gente se assusta, se apavora. Mas é o que nós merecemos. E hoje, apenas 1% da população mundial está no top dos ricos, milionários e bilionários. Por que será isso? Por que será que a sua empresa não cresce? Por que será que você tem um ou dois vendedores que batem meta todos os meses e que estão muito bem de vida, e muitos outros que estão
tentando conquistar alguma coisa e não conseguem. Tudo isso são bloqueios inconscientes e conformismo com pouco. Eu ganho um saláriozinho, eu vou vivendo uma vidinha, mas os seus funcionários, eles podem ir além dentro da sua empresa mesmo. Porque quando uma empresa cresce, ela precisa de talentos, ela precisa de coordenadores, ela precisa de gerentes, ela precisa de diretores. E essas pessoas que estão dentro da sua empresa, elas vão crescendo. Eu comecei a minha carreira profissional como office girl no escritório de contabilidade, ganhando meio salário mínimo. E eu fazia os serviços de rua, eu não tenho vergonha nenhuma de contar isso. Mas eu queria mais, porque eu nunca sonhei pequeno na vida. E quando eu quis mais, o que que eu comecei a fazer? Eu continuava ganhando meu salário para fazer o meu trabalho de office girl, mas eu ia para a rua, eu cumpria as minhas atividades rapidamente e eu voltava para o escritório para cumprir o meu horário de trabalho. E como eu nunca fui uma pessoa de gostar de ficar sem fazer nada, eu perguntava para os meus colegas se eles precisavam de ajuda. E isso eu fui ajudando um aqui, outro ali, faz um arquivo, faz isso, faz aquilo, e eu fui aprendendo e eu fui crescendo, até que eu fui promovida para auxiliar de contabilidade. Eu treinei uma outra pessoa para ficar fazendo os serviços que eu fazia e eu fiquei interno no escritório como auxiliar de contabilidade. Pouco tempo depois, eu estava abrindo o meu próprio escritório de contabilidade. E eu sabia tudo? Não. Eu tinha muitas dúvidas, eu não sabia muita coisa ainda, mas eu tinha uma capacidade de aprendizado e uma vontade enorme de fazer as coisas acontecerem e darem certo. E eu vejo hoje muitas pessoas que se travam, que se paralisam, porque nem vontade têm. Aí eu pergunto: até quando vamos ficar vivendo essa vida de miséria, de fome, de limitação, de dificuldade, de vergonha por não ter conseguido atingir meta, de aplaudir os outros que estão sendo campeões de vendas, sendo que eu também posso ser campeão de vendas? E eu digo isso porque eu trabalhei 12 anos como corretora de imóveis e 3 meses depois que eu comecei a trabalhar como corretora de imóveis, eu fui campeã de vendas. E muitas pessoas não acreditavam que eu teria condições de vender, porque eu era da área administrativa. Eu sou formada em contabilidade, administração e finanças, e foram as áreas que eu executei por 23 anos. E eu passei 12 anos na área de vendas, com muito orgulho, mas eu sempre estava buscando mais. E eu sempre estou buscando mais. Hoje eu sou uma treinadora de inteligência emocional, eu sou mentora também, mas não, eu não me conformo com pouco. E as pessoas que estão perto de mim, eu sempre falo, você pode muito mais. Às vezes o que falta é um conhecimento. Às vezes o que falta é arregaçar as mangas e falar assim, eu vou fazer algo diferente hoje. Porque nós não precisamos ser padronizados de ter que fazer sempre as coisas da mesma forma. Nós podemos estudar e aprender a fazer coisas de forma diferente, mas isso requer vontade, atitude e movimento, ação. Porque se eu não tiver o movimento, a ação, eu não consigo realizar nada na vida. E eu tenho uma coisa para dizer que talvez você que está me ouvindo agora fique um pouco chocado, mas eu preciso falar. O lugar onde tem mais sonhos e grandes projetos é no cemitério. Porque muitas pessoas morreram sem realizar aquilo que elas gostariam de realizar, sem construir a vida dos sonhos delas. E quando eu tomei noção disso, foi quando eu tive um diagnóstico de burnout lá atrás. E aí eu comecei, já tinha dado alguns passos no mundo do desenvolvimento humano,
Mas eu comecei a me interessar mais, a ir além, a buscar mais coisas. E quanto mais eu comecei a conhecer esse fantástico mundo do desenvolvimento humano, mais eu queria aprender, porque eu percebi que aquilo estava mudando a minha vida, aquilo estava me resgatando da morte. Porque sim, eu era uma morta que respirava. Só faltava estar enterrada dentro de um caixão. Porque eu não realizava sonhos, eu não fazia o que eu tinha vontade, eu sequer sabia muitas coisas que eu gostava e que eu queria. E aquilo foi me mostrando que eu posso mais. Eu só preciso saber ir além. Eu só preciso ter coragem de dar mais um passo. Eu só preciso ter coragem de fazer uma coisa diferente. E muitas pessoas têm vergonha de fazer o que eu estou fazendo agora, de gravar um vídeo. Mas essa vergonha, em algum momento, foi porque alguma coisa aconteceu e te paralisou e te travou, porque alguém te chamou a atenção, porque alguém te ridicularizou em alguma questão aí que está lá. Você não tem consciência, mas isso está gravado no seu inconsciente. No meu caso, o que que aconteceu? Muitos sonhos que eu tive, as pessoas não acreditaram e simplesmente me fizeram parar. Só que, deixa eu te contar uma coisa, eu realizei cada um dos meus sonhos de infância, mesmo sendo adulta. Eu fiz aula de canto, porque eu queria ser uma cantora famosa quando eu era criança. Eu fiz fotos numa agência de modelos, porque eu queria ser modelo fotográfico quando eu era adolescente. E foi muito divertido fazer isso, realizar os meus sonhos, ver eles acontecendo, se materializando. E esse aqui, de ser uma treinadora, também é um sonho que, há um tempo atrás, eu comecei a dar os primeiros passos e algumas pessoas começaram a, de novo, querer me ridicularizar e dizer que isso não dava certo, que eu não tinha vocação para ser palestrante. Só que eu sabia de uma coisa: esse conhecimento todo que eu adquiri e todas as mudanças que eu fiz na minha vida não era para morrer em mim, não era para ir para o cemitério comigo. Outras pessoas precisavam conhecer a minha história, outras pessoas precisavam perceber aquilo que eu fiz para me autorresgatar e se autorresgatar também. E por que que eu falo tanto do mundo corporativo e por que que eu escolhi o mundo corporativo para atuar como treinadora? Porque eu trabalhei em muitas empresas e eu vi muitos ambientes tóxicos, muitas pessoas adoecidas. Sabe por quê? Porque cada peça da engrenagem é importante. Imagina o seguinte: isso aqui é uma engrenagem. Ela precisa ter movimento, ter espaço para rodar, para funcionar, e tem várias engrenagens que são uma ligada na outra para que as coisas possam acontecer. Só que mesmo assim, ainda existe competição entre setores. Pessoas que não sabem nada do que você faz, querendo te derrubar, querendo destruir a sua carreira, querendo tirar você de dentro da empresa, mas aquela pessoa não vai ocupar o seu lugar porque ela simplesmente não tem capacidade para ocupar o seu lugar. Você já passou por isso? Eu já, e várias vezes. Inclusive, me desliguei de algumas empresas por causa disso, porque as pessoas se incomodavam com a minha postura, com o meu jeito de falar, com a minha forma de resolver as coisas. Só que eu percebo que isso aconteceu porque eu era muito fraca emocionalmente falando. Eu não tinha, minha inteligência emocional era praticamente zero. Eu me sentia super mal com aquilo, quantas e quantas vezes eu saí de uma empresa chorando, me sentindo super mal. Mas eu entendi uma coisa: o problema nunca foram as pessoas que fizeram isso comigo. O problema sempre fui eu que deixei que as pessoas fizessem isso comigo. Sabe por quê? Porque dentro de toda e qualquer relação precisa haver limite. E a gente precisa saber falar para as pessoas aquilo que nos incomodam e colocá-las no lugar delas. Não precisa alterar a voz. Você pode conversar com alguém que está te incomodando dessa mesma maneira que eu estou conversando aqui com você.
Mas eu só aprendi isso quando eu comecei a entender sobre inteligência emocional. O quanto que eu era fraca. O problema nunca foi os outros. O problema sempre fui eu. Porque eu era fraca, eu não tinha recurso interno, eu não tinha uma boa autoestima, eu não tinha autoamor, eu não tinha autoconhecimento, eu não sabia dar uma resposta para alguém, eu não sabia dizer, ei, aqui não, peraí. Você quer fazer chacota com alguém, fica à vontade, mas se alguém não sou eu. Isso é colocar limite. E quantas vezes a gente sofre porque a gente deixa o outro fazer conosco o que quiser. E sabe por que isso acontece? Por autoabandono. E eu posso falar isso porque eu passei por essa fase. Eu tenho uma palestra que eu mostro isso claramente. Eu mostro fotos minhas que as pessoas falam assim: não, essa não é você. Mas era. Eu não tinha mais vaidade, eu não me arrumava mais. Eu não tinha mais prazer pela vida. Porque assim, a gente precisa entender algumas coisas. Primeiro, o meu trabalho pode e deve ser um ambiente prazeroso. Eu amo hoje o que eu faço e eu faço tudo o que eu faço com muito amor. Por quê? Eu me amo. Eu me vejo como alguém importante. E a forma com que eu me vejo é a forma com que as pessoas me veem. Porque é energia. Imagina se eu estivesse aqui falando com você assim. Então, vamos falar hoje sobre inteligência emocional. Eu tenho algumas coisas para passar para você. Credibilidade seria zero. Mas sabe por que que eu tenho energia na minha voz? Porque eu tenho energia dentro de mim, porque eu tenho consciência, porque eu tenho noção das coisas. E porque o mundo que eu vivo hoje é completamente diferente. É um mundo onde as pessoas me respeitam, as pessoas me valorizam. Mas sabe por quê? Porque partiu aqui de dentro de mim. O autorrespeito, a valorização. Porque é assim que eu me trato. Ninguém vai te tratar diferente do que você se trata, sabia? E as pessoas vão te dar aquilo que você aceita. É verdade. Faz o teste. Começa a colocar limite nas pessoas que fazem bullying com você. Começa a andar de cabeça erguida. Começa a olhar para você de uma forma diferente. Começa a entender que você e nem ninguém é perfeito. Eu não sou perfeita. Nós não devemos querer a perfeição. Nós devemos querer a melhoria constante, a evolução dia após dia. Isso foi algo que me fez muito bem, porque cada dia que passa, eu quero ser um pouco melhor. Hoje eu sou um pouco melhor do que eu fui ontem. Amanhã eu vou ser um pouco melhor do que eu sou hoje. Mas você precisa de conhecimento, principalmente sobre si. Como lidar com você? O que você quer da sua vida? O que você gosta? O que você aceita? O que você não aceita? O que para você é negociável? O que para você é inegociável? Você consegue entender que tudo isso faz parte da inteligência emocional? Você conhece o seu perfil comportamental? Você já fez algum teste de perfil comportamental? Hoje eu trabalho com um laudo que tem mais de 150 páginas falando sobre você. E é fantástico, eu posso dizer isso porque eu já fiz comigo e eu percebi lá coisas assim, incríveis de semelhanças, 99,9% de acertação, desde que você responda as perguntas adequadamente. Eu estou lançando um livro sobre a minha história de vida que vai te mostrar muito disso que eu estou falando aqui. Muitas coisas que eu passei.
Porque muita gente acha que um treinador tem uma vida perfeita e ele decide ser treinador para ensinar algumas coisas para as pessoas. Não, a grande maioria de nós, treinadores, nós vivemos situações bem delicadas e difíceis, e por isso nós resolvemos vir para o mundo. Eu costumo dizer sempre que eu não escolhi ser uma treinadora, eu fui escolhida para ser uma treinadora. E por quê? Por causa da minha história de vida. Eu tenho muitos ensinamentos da minha própria história de vida para passar para as pessoas, mas eu estudo diariamente pelo menos 2 horas. Qual foi o último livro que você leu? Qual foi o último curso que você comprou para fazer sobre desenvolvimento humano e fez até o final? Porque muita gente fala assim: ah, mas isso é oba-oba. Não é, não, minha gente. Eu transformei a minha vida aprendendo dentro do desenvolvimento humano. É um livro que eu li, é um curso gravado que eu comprei, é uma imersão que eu fiz, é um treinamento que a minha empresa me proporcionou. Eu já investi mais de 150 mil reais em cursos de desenvolvimento humano. Até a hora que eu parei de contabilizar, já foi muito mais do que isso. Porque a minha vida importa. Porque eu sou uma pessoa importante para mim. E você? Qual é o grau de importância que você tem se dado? Como você tem se visto? O que você tem permitido que as pessoas falem sobre você? Quais são os rótulos que você está comprando? Que as pessoas falam que você é isso ou aquilo e você aceita que você é isso ou aquilo que elas falaram. Só que tem um detalhe: quando o outro fala sobre mim, ele está falando mais sobre ele do que sobre mim. Sabe por quê? Porque o outro é só um espelho. Pensa aqui, você está olhando para essa câmera agora. Eu poderia te dar um rótulo mesmo sem te conhecer, sem saber quem você é. E você poderia comprar esse rótulo, porque é assim que muita gente vive. A pessoa diz: ah, você é isso. Aí a pessoa aceita. Eu, por exemplo, vou te contar o segredo. Eu fui muito taxada como medrosa na minha infância e na minha adolescência, porque eu não queria ir para aqueles brinquedos radicais, tipo montanha-russa, elevador que cai, esse tipo de coisa. E aí as pessoas me taxavam como medrosa. Um dia, em um processo de coaching, o coaching me fez um desafio e eu falei assim para ele: não, eu não vou fazer isso. Ele, por que não vai? Eu falei: porque eu sou muito medrosa. Ele começou a rir na minha cara. E ele falou assim para mim: você é o quê? Eu sou medrosa. Aí ele caiu na risada, daqui a pouco ele parou de rir, ele falou assim: você é o quê mesmo? Aí eu falei: eu sou medrosa. Ele começou a rir outra vez. E ele disse assim para mim: Denise, você é a pessoa mais corajosa que eu conheço. Porque olha só, você está me contando, eu sei um pouquinho da sua história, a gente está começando um processo de coaching. Você já fez isso, já fez aquilo outro, você desafiou isso, você nanana. Aí ele começou a me falar as coisas, eu ouvindo da boca dele, falei assim: putz, ele tem razão. Aquele cara estava tendo em pouco tempo uma percepção maior e melhor de mim do que eu mesma. Tem noção do que é isso? É pura falta de autoconhecimento. É pura falta de entendimento da nossa capacidade. E aí, eu precisei de alguém para olhar para mim e acreditar mais em mim do que eu mesma. Isso não foi só essa vez. Teve outras vezes também. Mas eu aprendi que o que o outro fala nem sempre é verdade. Nesse caso, era mesmo. Porque eu me desafio mesmo. Só para você ter uma noção, vou contar uma história aqui. Eu não andava de elevador e eu tinha medo de altura. E aí eu fui escolher um apartamento para mim comprar. Eu escolhi um apartamento no 16º andar. E a minha mãe falou assim: filha, você tá ficando maluca? Como que você vai morar no 16º andar se você não anda de elevador e nem gosta de altura? E eu falei para ela, mãe, eu preciso superar isso. Ela falou, tá bom.
Você tem certeza do que você está fazendo? Eu falei, tenho. Ela comprou o apartamento e nós fomos morar lá. E o apartamento tinha uma vista linda da cidade. E eu ficava olhando aquela vista. Hoje eu ando de avião, sentada na janela, olhando lá fora e tirando foto do Brasil pequenininho, do mundo pequenininho que está lá embaixo. Olha só que evolução. E detalhe, depois disso eu me tornei corretora de imóveis e o que eu mais fazia na vida era andar de elevador e ver apartamentos altos. Imagina se eu não tivesse me desafiado e superado esse medo sozinha. Como que ia ser? Eu jamais iria poder ter tido a carreira que eu tive como corretora de imóveis. Porque às vezes eu precisava estar lá. Teve uma vez que eu estava no 32º andar de um apartamento, debruçada assim na varanda com o cliente, mostrando o que estava onde. E a mulher dele lá atrás, morrendo de medo, ela falou assim: Como que você tem coragem de estar aí? Eu falei: Pois é, eu treinei o meu medo, eu eliminei ele, treinando. E você, qual é o medo que você precisa treinar e superar? Porque sim, você é capaz de fazer muito mais coisas do que você faz hoje. Inclusive, dentro das empresas acontecem essas limitações também, porque o tempo inteiro nós somos podados. Imagina aí uma árvore frutífera que tem os galhos cortados o tempo inteiro, porque ela não pode crescer, porque ela não pode fazer sujeira. Ela nunca vai dar frutos, mas não é porque ela não é frutífera, é porque ela tem os galhos cortados o tempo inteiro. Muitas vezes isso acontece conosco. Às vezes a gente fica igual um pássaro preso na gaiola com as asas cortadas. Você não consegue voar, você não consegue sair do lugar, mas você pode sair dessa gaiola, você pode deixar esses galhos expandirem. É uma questão de decisão, de conscientização e decisão. Porque como eu superei o meu medo de altura, eu também superei várias outras questões. Porque eu fui me atrevendo. Eu cuido muito de mim, mas eu vou me atrevendo. Eu vou fazendo as coisas aos poucos. E cá para nós, dá um pouco de medo, sim, dá um friozinho na barriga, dá uma certa agitação, mas se eu não me desafiar, eu não cresço. As coisas não mudam, não evoluem. Estar aqui hoje com câmeras, com microfone, gravando esse podcast, nem sempre foi uma coisa tão simples e fácil para mim. Às vezes eu ligava a câmera, eu gravava, assistia o vídeo e falava assim: eu não vou publicar isso. Não dá. Mas eu fui me desafiando. E aí eu comecei, ah, tá razoável, vou publicar. Ah, tá mais ou menos, vou publicar. E a coisa vai evoluindo e a gente vai melhorando. Agora, se a gente não fizer nada, nada muda. E uma coisa que, quando eu comecei a participar dos treinamentos, muita gente pergunta dentro do mundo do desenvolvimento humano: se não for por você, faça por alguém que você ama e que te ama também. Pelo seu esposo, esposa, pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu sistema familiar. E às vezes a gente fala assim: ah, mas eu não sou casada, eu sou solteira. Ah, mas eu não tenho filhos. Tudo bem, eu também não tenho. Mas o que que a gente pode fazer por nós mesmos? Quando a gente pergunta por quem, nem sempre é pelos outros, não. 99% das vezes vai ser por você que está me assistindo agora. Sabe por quê? Porque você existe, porque você é importante. Porque se você está nesse mundo, você faz parte de uma atmosfera. Se você está dentro de um ambiente de empresa, você pertence àquele ambiente, àquelas engrenagens que estão funcionando. E se você se deixar paralisar por isso, a sua vida não vai avançar, a empresa não vai crescer,
você não vai ser feliz, você não vai realizar os seus sonhos, você não vai fazer aquilo que você tem vontade. Porque nós nascemos para ser livres. E a vida pode ser leve, sim, e pode ser simples e pode ser gostosa. De vez em quando eu tenho o hábito assim de fazer algumas coisas interessantes de lazer e mesmo assim me desafiar. Um dia desses eu fui aqui para o Parque Vila Lobos em São Paulo, andar na maior roda gigante da América Latina. E no começo eu confesso, deu um certo medinho. Mas eu falei, pô, eu ando de avião, olhando da janela, por que que eu vou ter medo de uma roda gigante? E foi muito legal, foi muito legal. E quanto mais eu me desafio e vou fazendo essas coisas diferentes, é que eu estou dando alguns exemplos pontuais, mas mesmo dentro de empresas, eu sempre fui meio atrevidinha e eu queria fazer melhor. Se eu vou fazer algo, se eu me envolvo com algo, é para fazer bem feito. Perfeito não, mas bem feito. E para isso, a gente só precisa saber o que nós estamos fazendo, tá agindo e trabalhando de uma forma consciente, focada. Só que tem um problema. Muitas vezes, as nossas feridas do abandono, da rejeição, elas vão fazendo com que a gente paralise. Com vendas, por exemplo, quando eu fui trabalhar como corretora de imóveis, eu ouvia muito não. Só que eu tinha a ferida do abandono da rejeição muito alta. Mas aí eu me trabalhava, nem sabia, nem tinha noção de inteligência emocional ainda, mas eu ia me esperando. E às vezes eu procrastinava, mas eu falava assim: eu vou em frente, porque em 3 meses eu consegui me superar e fazer o que muita gente não faz. E muita gente tem medo de dizer: ah, eu sou vendedor. Todos nós somos vendedores, todos nós. A gente vende o tempo inteiro. Eu estou aqui fazendo esse podcast e eu estou te vendendo uma ideia. Eu estou te vendendo a inteligência emocional. Eu estou te mostrando o como que a inteligência emocional vai tirar da sua zona de conforto e vai te levar para novos níveis e vai te fazer evoluir. Porque muitas pessoas vão ver o seu progresso e elas vão querer te puxar para baixo, isso é verdade. Porque elas não querem sair da zona de que eu costumo chamar de desconforto. Porque pensa comigo, estar numa situação ruim, ter uma conta para pagar e não ter dinheiro para pagar, isso é conforto? Para mim, não. O seu filho, se você tiver te pedir uma coisa e você não poder comprar porque você não tem dinheiro, é conforto? Não. Mas a maioria da população vive nessa situação hoje. E o que fazer para sair dessa situação? Fazer mais dinheiro, ir além, mostrar um bom trabalho dentro da empresa para que essa empresa te promova, ajudar a empresa a crescer, porque assim você cresce junto. Eu nunca tive mentalidade de dizer assim: essa empresa não é minha, então eu não vou me importar com as coisas aqui dentro. Pelo contrário, eu sempre, em todas as empresas que trabalhei, eu olhava para aquela empresa como se eu fosse a dona dela, porque aquela empresa precisava estar funcionando bem para pagar o meu salário, porque senão seria demitida ou nem receberia direitos. Se a empresa falisse, você não recebe nem seus direitos, você vai ter que se virar com a justiça. E quantas vezes eu escutei colegas meus de trabalho dizer assim: ah, não se importa, não, você não é a dona da empresa, por que que você está fazendo tudo isso? Você quer mostrar trabalho? Eu quero mesmo, quero, porque eu quero que essa empresa cresça para eu crescer junto. E você, quantas vezes você já pensou isso? Eu quero que a empresa cresça para eu crescer junto. Ou você pensou assim: a empresa não é minha, eu não me importo. Só que se a empresa quebrar, você vai ficar sem emprego. Só que se a empresa crescer, você cresce junto, você pode ser promovido, ter um cargo melhor, ganhar melhor. Só que mesmo para ganhar melhor, a gente precisa reprogramar o nosso emocional. Porque muitas vezes o importante não é quanto você ganha, é quanto você gasta.
Quantas e quantas pessoas têm bons salários? Uma vez eu fiz imposto de renda de um cara, quando eu tinha escritório de contabilidade, o cara ganhava 100 mil reais por ano, e naquela época era dinheiro pra caramba. Ele não tinha nem uma casa para morar. Por quê? Gastava mais do que ganhava, não tinha uma aplicação, não tinha um investimento. E quantas pessoas estão vivendo assim? O dinheiro, minha gente, é uma energia. Quanto mais eu não preciso prender essa energia e nem desperdiçar essa energia. Eu preciso usar com sabedoria. Faça o que você gosta. Você gosta de coisa boa? Eu também. Você gosta de conforto? Eu também. E usufrua dele. O dinheiro está aí para a gente usufruir. Mas eu sempre tenho que gastar menos do que o que eu ganho. E eu preciso fazer investimentos, sim, para multiplicar o meu dinheiro. E tá sempre tranquilo. Quando eu fui trabalhar como corretora de imóveis, esse é um exemplo que eu gosto muito de dar, eu fiz uma poupança para 6 meses de contas pagas. Porque se em 3 meses eu desse errado, eu já saberia e eu saía dali, eu tinha mais 3 meses para entregar currículo e conseguir um novo emprego, que na época eu ganhava pouco. Mas a gente sempre tem, dá para fazer uma programação. Você quer fazer uma viagem, já começa a se programar no começo do ano. Você quer fazer uma viagem final de ano, começa a se programar agora, que a gente está no comecinho do ano. Porque muitas e muitas vezes a gente para de se programar. Você tem um orçamento pessoal organizado, bonitinho? Dentro da minha mentoria, eu ensino as minhas mentoradas a fazerem isso. E os meus mentorados, porque eu mentoro tanto homens quanto mulheres. Nós precisamos, empresários, quantos empresários que misturam o dinheiro pessoal com o dinheiro da empresa e faz aquela bagunça. Não sabe o que que é dele, o que que é da empresa, tá tudo junto e misturado. Tem que separar. Pessoa física é uma coisa, pessoa jurídica é outra, são pessoas separadas. A pessoa física só é a responsável pela pessoa jurídica, mas ela é uma pessoa, por isso que o nome é pessoa jurídica. E a gente precisa ter isso bem definido. E aí, agora, eu volto para a importância de treinar os colaboradores. Você treinando inteligência emocional no seu time de vendas, eles vão vender mais, vão ganhar mais dinheiro, porque eles vão curar as feridas emocionais, principalmente da rejeição e do abandono, que são as duas piores. Cada não que ele escuta não vai mais fazer ele perder o foco, procrastinar. O cara vai ter mais condições de atender mais clientes e melhor. Ele entendendo de perfil comportamental, ele vai poder se conectar mais com o cliente dele. Ele vai criar uma conexão porque ele vai entender o perfil comportamental do cliente, ele vai falar na língua do cliente. Eu fiz um treinamento recentemente numa grande empresa e foi muito legal, porque um dia antes de fazer o treinamento técnico, a gente fez o treinamento de inteligência emocional. E no dia do treinamento técnico, que foi no dia seguinte, a equipe estava toda solta e eles absorveram muito mais conhecimento da parte técnica. Então, se você é empresário, você faz muito treinamento da parte técnica só com seus colaboradores, precisa levar a inteligência emocional para dentro da sua empresa. E se você é um pequeno empresário, você pode fazer mentoria. Eu fecho pacotes de mentoria com empreendedores e o time ali de poucas pessoas, porque hoje eu trabalho focado para atender as necessidades da sua empresa. A gente vai conversar, vai montar algo específico para você e eu vou te falar com muita honestidade o que que eu aconselho você a fazer que vai dar mais resultado para a tua empresa. Como, por exemplo, essa empresa que eu treinei um dia antes do treinamento técnico, eles queriam me contratar para uma palestra. E quando eu entendi a necessidade deles, falei, uma palestra não vai dar resultado. Eu sugiro um workshop. E a gente fez e foi fantástico. Então, assim, eu sempre vou trazer sugestões para a sua empresa de acordo com que você colha os melhores resultados, porque você é importante para mim. Quanto mais empresas crescendo, mais o país cresce. E é bom para todo mundo que está nessa atmosfera. Vai gerar mais emprego.
Quem está empregado vai manter seus empregos, vai ser promovido e vai crescer. Os vendedores vão vender mais, porque vendas é o maior ato de amor que uma pessoa pode ter, porque ela está realizando um desejo, solucionando uma dor, resolvendo um problema de alguém. A gente precisa começar a ver a empresa como um todo e tratar as pessoas de dentro da nossa empresa como a parte valiosa, porque eles são nosso maior diamante. Não adianta você ter o melhor produto se você não tiver pessoas que fazem um bom trabalho dentro da tua empresa. E não é trabalhar mais em quantidade de horas, não. É trabalhar mais focado, é não procrastinar, é não perder o foco, é saber conversar com o cliente, ter uma comunicação assertiva, saber falar a língua daquele cliente, saber entender aquele cliente, saber fazer perguntas para aquele cliente. E eu me coloco à sua disposição, empresários, empreendedores, microempreendedores que queiram trabalhar a inteligência emocional sua e do seu negócio. Porque com tudo isso que eu passei aqui para vocês, acho que já deu para perceber que eu tenho know-how para te ajudar, né? E a gente vai conversar, você vai conhecer um pouquinho mais sobre mim. E muito em breve eu estou lançando o meu livro e vocês vão conseguir entender mais sobre tudo que eu estou colocando aqui. O meu nome é Denise Barros, o meu Instagram é @dbdenisebarros. E você pode me chamar lá no direct, a gente pode conversar e fechar um ótimo negócio para sua empresa. Se você tiver alguma dúvida, eu posso esclarecer melhor. Mas eu espero que você tenha gostado desse podcast, que todos vocês que assistiram esse podcast gostem e que deixem uma mensagem para mim, porque não é só daqui para aí. Daí para cá também é importante. Muito obrigada.